Vamos iniciar, vamos iniciar a gravação aqui da nossa aula e começar a aula de hoje do curso de Física Numérica com Python, aula 9. Então, hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco ainda sobre exemplos de forças em 2 dimensões e 3 dimensões. Vamos ver alguns exemplos de sisteminhas simples e ver como a gente pode fazer alguns modelos de problemas físicos interessantes. Então, eu queria começar a aula de hoje falando sobre um modelo de força que é bem geral, acontece em várias situações, e são as chamadas forças centrais. Uma força central é uma força que aparece geralmente entre 2 objetos, eu posso considerar entre pares de objetos, 2 de cada vez, que a intensidade, a magnitude da força, ela é proporcional simplesmente à distância entre esses objetos, ou alguma função complicada da distância entre esses objetos. E a direção e o sentido da força, a direção é sempre na direção do centro aí de massa dos 2 objetos. Então, tem várias forças na natureza que satisfazem essa regra, que elas têm essa forma que a gente chama de forças centrais, e tem algumas características dos problemas da equação de movimento que vai ser gerada a partir desse tipo de força, que são mais simples de analisar. Tem algumas coisas que têm validade somente com esse tipo de força e que tornam a análise do movimento mais simples. Então, aqui está representado da seguinte maneira. Uma força central tem a forma dessa equação aqui. É uma certa função f de r, que dá o valor da magnitude da força. E a gente está falando de vetores agora em 2 dimensões e 3 dimensões. Então, esse f de r me dá a magnitude do vetor. E esse vetorzinho aqui, o vetor posição dividido pelo módulo do vetor posição, é um vetor unitário na direção orientada aí do centro de um objeto até o centro do outro, apontando na direção desse vetor posição, da coordenada relativa de um objeto com respeito ao centro do outro. Então, a gente pode escrever essa força central como isso aqui, ó. É uma força que tem sempre a direção da coordenada relativa. A força vai na direção da linha que conecta os centros dos objetos. E ela tem uma magnitude, um módulo da força, que é o f de r. E esse f de r a gente usa como uma função escalar, que pode conter um sinal que indica o sentido da força ao longo dessa direção. Esse modelo é interessante porque existem várias forças de longo alcance que satisfazem uma equação como essa. 2 exemplos famosos que são importantes é a força gravitacional e a força de atração eletrostática, que é a lei de Coulomb, certo? Esses são exemplos de forças centrais. E por acaso tem a mesma forma, mais ou menos, dessa função f de r aqui para os dois, tem a mesma dependência com a distância r, que é a forma de inverso de quadrado, é a chamada lei do inverso do quadrado. Então, tanto a força gravitacional quanto a força eletrostática, elas têm essa dependência aqui, que a força é inversamente proporcional ao quadrado, e é uma força central, ela aponta na direção do centro aí dos 2 corpos que estão sofrendo a ação dessa força. No caso da força gravitacional, essa constante C que apareceu na nossa equação aqui, ela é dada por menos a constante gravitacional universal, G, multiplicada pelo produto das massas dos 2 objetos que estão se atraindo aí por interação gravitacional. No caso da lei de Coulomb, vai aparecer uma constante eletrostática, um fator numérico, às vezes, depende de como você define a constante, pode aparecer um 4π embaixo, e o produto das cargas elétricas, e essa força pode ser positiva ou negativa, dependendo de qual é o sinal das cargas. Para massa, você só tem um tipo de massa conhecido, né? E para as cargas, você tem 2 tipos diferentes, e a força age de maneira diferente. No caso das cargas eletrostáticas, a força é atrativa para cargas opostas e repulsiva para a mesma carga, e na massa, como a massa tem sempre o mesmo sinal, a força é sempre atrativa. Então, a definição de força central é isso, é uma força que atua no centro dos objetos, e ela atua ao longo da linha conectando esses centros aí dos 2 objetos, e depende simplesmente da distância entre os dois. O módulo da força depende só da distância entre os dois, através dessa função FR. Ok, então eu queria fazer na aula de hoje um exemplo que é uma aplicação dessa lei gravitacional aqui, dessa força central, em 2 dimensões,
para a gente descrever o movimento planetário, por exemplo, o movimento de um cometa ao redor do Sol. Então, a situação é essa aqui, ó. Nós queremos calcular como seria a trajetória de um cometa que tem uma massa m minúsculo e ele é afetado pela força gravitacional do Sol, que tem uma massa m maiúsculo. A nossa lei de força no nosso modelo aqui vai ser a seguinte: é uma força central com uma lei do inverso do quadrado do R aqui. Só que ao invés de escrever na forma de inverso do quadrado, eu estou colocando o vetor R em cima e dividindo por R3, porque um desses módulos do R cancela com o módulo do vetor posição que está lá em cima, e no final das contas isso dá uma magnitude que é proporcional a 1 sobre R ao quadrado, e esse R em cima vai servir para dar a direção, certo? Eu juntei a magnitude do vetor posição em cima e dividi pelo módulo dele embaixo para dar um vetor unitário na direção R, aí sobra um R ao quadrado aqui. Então, tudo que nós precisamos fazer agora é implementar essa lei de força, colocar aí uma condição inicial de velocidade de posição e ver como é que essa lei de força vai causar uma aceleração no nosso cometa e qual vai ser o movimento que vai resultar dessa aceleração. Então, R aqui é a posição do cometa, num sistema onde o centro de massa do Sol corresponde ao zero do sistema de coordenadas. E seria interessante se a gente colocasse números realistas aqui para essas constantes. Então, a gente pode pesquisar aí na internet os valores desses valores aqui, das constantes características que vão descrever o movimento. Então, por exemplo, a massa do Sol está aqui como 1,99 vezes 10 a 30 quilogramas. O raio é a distância do cometa até o centro do Sol. Então, a gente está usando aqui 2 vezes 10 a 11 metros. A velocidade inicial. Essa velocidade inicial é a velocidade orbital da Terra, para dar uma boa referência, certo? O módulo da velocidade do cometa que a gente vai usar é da ordem da velocidade com que a Terra orbita ao redor do Sol. A gente pode calcular isso usando essa própria força gravitacional aqui, usando o fato de que a órbita da Terra é um círculo aí estável, a gente consegue calcular essa velocidade. A constante de gravitação universal, esse G, é 6,673 vezes 10 a menos 11 em unidades do SI. E assim, a gente tem os parâmetros para iniciar o cálculo. Aí vamos tentar escrever esse programa aqui, tá bom? Agora que a gente tem as constantes que vão definir o valor da força, faltou a massa do cometa, né? Era importante ter a massa do cometa aqui, mas no cálculo da aceleração, quando eu aplicar a segunda lei de Newton, dizendo que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, a massa do cometa cancela porque ela aparece dos dois lados. Então não me interessa calcular exatamente quem é a força, mas calcular a aceleração para descrever o movimento. E aí, no problema de calcular a aceleração, existe uma massa que vem aqui da inércia, da segunda lei de Newton, a chamada massa dinâmica, e tem essa outra massa gravitacional, e por uma coincidência meio inexplicável aí da natureza, essas massas sempre são iguais, a massa dinâmica é sempre igual à massa gravitacional, e a gente pode cancelar as duas, e elas desaparecem. Se alguém souber explicar por que a massa gravitacional é igual à massa inercial, isso gera um debate filosófico bem interessante. Aí vamos escrever nosso programa agora. Nós vamos iniciar, temos que especificar as condições iniciais. Então, esse R0 aqui é o módulo do vetor posição inicial do cometa. A gente vai pegar R grande, que é o raio da órbita da Terra, e multiplicar por um array aqui, 1, 0, que significa 1 na direção x, um R grande na direção x e 0 na direção y. Então, nossa posição inicial está ao longo do eixo x, a uma distância r do centro do Sol. Aí, V0, a velocidade inicial do cometa, vai ser a magnitude V0 mag, que é a velocidade da Terra orbitando ao redor do Sol, multiplicado por um array aqui, um vetor, que tem coordenada x igual a 0 e coordenada y igual a 1. Então, isso significa que a gente está de acordo com essa figura aqui, ó, nessa situação, eu estou com a posição inicial R0 ao longo do eixo x e o V0 ortogonal ao eixo x apontando na direção y. O que deve resultar disso aqui, a gente vai ver, deve ser uma trajetória circular, que é igual à trajetória da Terra. Tanto faz você calcular a órbita para o cometa ou para a Terra, deve dar o mesmo resultado. Vamos ver se isso acontece. Deve ser uma órbita quase circular.
Ok. Aí a gente precisa especificar durante quanto tempo a gente vai executar a nossa simulação. Esse tempo aqui, alguém sabe me dizer quanto é isso? Se a unidade for segundos, quanto é que dá isso aqui? 60 vezes 60 vezes 24 vezes 365 vezes 5. O que é que significa isso? De onde eu tirei esse número? 5 anos, é isso mesmo. A gente calculou quantos segundos tem em 5 anos, esse vai ser o nosso tempo final. dt é o passo de tempo que a gente vai usar para calcular a integração do movimento, é o passo onde a gente vai colocar os pontos da nossa trajetória. 100 segundos. O movimento do cometa geralmente demora coisas aí, a gente vai olhar durante 5 anos, então 100 segundos é um tempo bastante curto, pouco mais de 1 minuto, é uma trajetória de altíssima resolução. E pronto, com esses parâmetros aqui a gente pode começar a preparar a nossa simulação. Agora, especificamos as condições iniciais e o tempo da simulação. A gente começa preparando assim, ó. Vou criar aqui o N, que vai ser o número de passos. A gente calcula com um número inteiro, que é grande o suficiente para caber todos os passos, é o tempo dividido por dt, né? Vai caber todos os passos. R vai ser um vetor de zeros de tamanho n bidimensional. Esse 2 aqui está dizendo que a gente tem dois eixos, né? Esse eixo aqui vai ser o número de valores do tempo, e esse aqui são as coordenadas x e y. V tem a mesma forma do R, e o T aqui tem o mesmo número de pontos, mas somente uma dimensão, porque no tempo você não precisa guardar tempo x, tempo y, só tem um tempo para os dois. Aí agora, a condição inicial. R índice 0, quer dizer, no primeiro tempo, a posição e a velocidade vão ser os valores de R0 e V0, que a gente definiu em cima, são vetores bidimensionais. A gente está resolvendo o problema em 2D. Gm, por conveniência, é o produto G vezes M, que é a constante gravitacional vezes a massa do Sol. Está causando a força de atração gravitacional. E aqui, continuando, vamos fazer agora o laço FOR, que vai fazer o cálculo da trajetória, usando o método de Euler-Kromer. Então, como vai aparecer em si mais um aqui dentro do laço, para calcular o passo da integração, o nosso range aqui do for, ele vai até n-1, o último não vai ser feito, porque tem um mais um aqui no final. Aí esse RR está calculando qual é a norma do vetor R no tempo I, ou seja, é o módulo do vetor R, a magnitude da distância. A é a aceleração, que não tem índice aqui, porque a gente vai calcular em cada tempo e depois jogar fora, vai usar ela e jogar fora. Aí o valor da aceleração é dado pela a força dividido pela massa do cometa, aí a massa do cometa desaparece, fica o produto gm vezes o vetor posição no tempo i, dividido pelo módulo elevado ao cubo. Aí eu já expliquei porque é um cubo e não um quadrado, porque tem um módulo aqui nesse R que cancela com esse módulo esse que apareceu aqui no cubo. Então pronto, esse é o cálculo da aceleração. Cláudio está perguntando o seguinte: existe algum método diferente de integração? Sim, Cláudio. Esse nosso método de Euler-Kromer, ele não é muito eficiente, ele não é o melhor método para integração. O ideal seria a gente usar um método bastante utilizado, é o chamado método de Runge-Kutta de quarta ordem, é o famoso Runge-Kutta, que vem de uma classe de métodos de uso geral, que se aplica em várias situações e tem uma convergência melhor. A gente diz que o método de Euler-Kromer, que está sendo usado aqui, é um método de segunda ordem. Então, o erro que ele comete no final do cálculo vai ser proporcional a mais ou menos ao quadrado do dt na posição. Mas um método de ordem mais alta vai ter um erro menor. Nesse caso aqui, o dt é grande, então vai ter um erro grande aí da ordem de 10 mil do valor do tempo. Mas as posições também são grandes, então o erro relativo vai ficar pequeno, tem pouca influência. O interessante de usar um método de ordem mais alta é que você pode usar o dt grande e mesmo assim o seu cálculo vai convergir. Com métodos de ordem baixa, geralmente isso não funciona. Então, por exemplo, se a gente fosse usar um método de Euler, que é apenas de primeira ordem, o erro seria muito grande, talvez ele não desse uma solução correta. Existe também o integrador do Python, a gente pode testar usar o integrador do Python e ver se ele funciona. Ele vai funcionar, se a gente colocar corretamente, a gente pode usar um integrador que vem no pacote SciPy,
que é o ODE índice. Eu posso mostrar para vocês como utilizar. Mas, normalmente, nos problemas que a gente vai usar aqui, o Euler Cromer é suficiente. Uma vantagem do Euler Cromer é que, se você tiver uma boa implementação dele, essa aqui não é muito boa, não, porque está feita no Python com LAS4, mas se você tiver uma boa implementação, ele pode ser mais rápido do que os outros, e às vezes os problemas da gente vão ficar meio demorados. Aqui é uma situação que vai ser meio demorada, vocês vão ver já já, mas o tempo é muito maior do que o DT, então a gente vai passar muito tempo calculando esse problema. Vamos ver o que acontece. Então, pronto. Fizemos aqui o cálculo da trajetória. No final desse laço, a posição e a velocidade vão estar guardadas aí em função do tempo. A gente está construindo o tempo também. Só resta plotar o resultado. Tem um gráfico aqui com a posição R em todos os tempos coordenada X e R todos os tempos coordenada Y. Isso vai ser um desenho da trajetória no plano XY. E aí a gente está usando aqui axis equal para deixar a figura simétrica redondinha, certo? Se for redonda, senão vai ser uma elipse. Beleza. Vamos executar esse programa aqui. Vamos ver se ele funciona. Bom, eu notei que no livro tem uns errozinhos de tradução também. Quando ele traduziu de Python de MATLAB para Python, algumas coisas apareceram diferentes. Pode ter um 1 no lugar de 0. Mas, corrigindo esses detalhes aí que vocês vão saber corrigir, eu copiei esse programa aqui, ó. Simplesmente copiei o conteúdo. Está aqui, massa do Sol, raio da horta, magnitude da velocidade, raio, posição inicial, velocidade inicial, vetor, o tempo, o DT, e aqui está a implementação do método de Euler Cromer, tudo copiado, igualzinho ao que tem nas transparências aqui nos slides. Pronto, está salvo. Vamos executar. Pronto, está rodando o programa. Ele demorou mais de 1 segundo, vocês estão vendo, né? Está calculando. Quanto é o N da gente? Vamos olhar o N aqui. N inteiro vale... Quanto é isso aqui? 1.576.800. O N está muito grande. Qualquer cálculozinho simples que você faça que tenha mais de 1 milhão de iterações vai demorar alguns segundos. Pronto, aí gerou. Está aqui. Essa é a órbita do cometa, se você começar com a velocidade ortogonal. Está quase um círculo, né? Acho que é um círculo. Se for uma elipse, tem uma excentricidade pequena. Beleza. Conseguimos. Agora, para deixar isso mais interessante, a gente podia tentar mudar o ângulo da velocidade inicial e ver se a gente consegue uma trajetória diferente, uma trajetória parabólica, por exemplo, seria interessante. A gente sabe que os cometas geralmente têm uma excentricidade na órbita muito grande. Então, a trajetória deles não é como a órbita da Terra, que é quase circular, ela é uma elipse com um dos eixos muito maior do que o outro. Se chama a excentricidade da órbita. Como é que eu faço para mudar isso aqui? Como é que eu torno essa órbita mais elíptica? Vocês têm alguma ideia, alguma sugestão? Eu vou executar o plot novamente aqui. Deixa eu fazer só essa parte do gráfico. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Nós partimos dessa posição aqui, com R igual a 1 na direção X, e a velocidade na vertical, saindo na direção Y. Aí o resultado é que a força está apontando nessa direção, é uma força do tipo centrípeta, aí esse movimento vai ser circular. A força está sempre apontando na direção do centro. Eu devia ter feito uma bolinha vermelha aqui para representar o Sol no centro, né? Que é interessante. Botar uma bolinha vermelha na origem.
Vamos adicionar isso aqui no gráfico. Fazer assim, fazer um plot de 0 no X, 0 no Y. Vou botar um formato que vai ser uma bolinha com a cor vermelha. C é cola. Vamos ver se funciona. Vou fazer o gráfico novamente. Red tem que estar entre aspas. Pronto. Eu disse que a órbita era quase circular, mas não é bem circular, não. O centro tá bem fora do centro da órbita, né? Ele passou lá longe do outro lado. O 00 está do outro lado. Está aqui. Ok. Seria legal se eu guardasse essa trajetória e mudar o ângulo da velocidade. Vamos mexer no ângulo da velocidade. Aí, como é que eu posso guardar isso aqui? Eu tenho isso calculado no vetor R. Eu vou salvar o R com outro nome aqui na linha de comando. Vou chamar o R aqui, fazer assim, R1 igual a R. Então, guardei uma cópia do R no R1. E nós vamos calcular novamente, mudando o ângulo da velocidade. Como é que eu posso mudar o ângulo? Bota um vetor normalizado aqui. Por exemplo, eu não queria botar um na direção X, mas vamos fazer assim, ó. Raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 é 0,7, certo? Então, vou botar 0,7 na direção X, 0,7 na direção Y. Esse vetor aqui tem aproximadamente a mesma velocidade, o mesmo módulo da velocidade, está partindo da mesma posição, mas o ângulo dele é 45 graus na direção XY. Então, esse cometa está passando... Bom, vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver. Vou executar novamente. Não vou fechar essa figura. Ele deve desenhar a trajetória por cima dessa. Vamos ver o que acontece. Vai demorar um pouquinho. Ele nem mostra a figura enquanto está calculando. Miguel sugeriu também reduzir a velocidade para um fator de 2. Reduzir a velocidade também deforma a trajetória. Para uma órbita ter o formato circular, ela tem uma certa velocidade específica para cada raio, que faz com que a trajetória fique em equilíbrio naquele formato. Pronto. Aqui aconteceu o seguinte, ó, a partir dessa mesma posição, aqui no 1, aqui, né? X igual a 0, Y igual a 1. Aqui embaixo, nesse canto inferior esquerdo da figura, ele mostra as coordenadas onde o mouse está apontando. Então, a partir de x igual a 1, 1 vezes 10 a 11, né? E y igual a 0. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar o y igual a 0, mas é por aqui. X igual a 1, y igual a 0. Acho que é por aqui, mais ou menos. Então, deixa eu ver de onde foi que eu parti. Deve ter sido aqui, né? Não, x igual a 1. O x não é 1. Dez a 11. Então, a gente partiu daqui, desse ponto, onde as órbitas estão se cruzando. Claro, né? Elas saíram do mesmo ponto, tem que ter esse ponto em comum. A gente partiu desse ponto aqui, nos dois casos. No primeiro caso, a órbita saiu nessa direção. A velocidade era vertical, aí ele fez essa órbita elíptica aqui, que é aparentemente circular, é um círculo meio achatado. No outro caso, eu coloquei a velocidade apontando na direção XY, a 45 graus aqui para cima, para a direita e para cima. Aí o resultado foi essa órbita laranja. Essa aqui é bem elíptica. O Sol está aqui no centro, é a bolinha vermelha.
Pronto, e aí a gente pode sair brincando aí, mudar o ângulo ou o valor da velocidade. Miguel sugeriu dividir a velocidade por 2. Então vamos manter o vetor 1 aqui. Eu vou comentar dessa forma, copiar novamente, botar 0 no x e 1 no y, e a gente pode pegar a velocidade aqui e dividir por 2. Outra trajetória. Aí eu vou salvar o raio novamente, porque se a gente atrapalhar a figura, está salvo, certo? R2 igual a R, salvou a outra trajetória. E aí a gente calcula novamente, eu vou manter a figura, e os 3 potes vão ficar acumulados. A gente vai botar de outra cor, depois de alguns segundos. Cláudio está dizendo que o Sol não está em 0, 0, porque a excentricidade tem relação com a distância do foco ao centro. Eu acho que, como a massa do Sol é muito maior do que a massa do cometa, o ponto ao redor do qual o cometa orbita é o centro 0, 0, nesse caso, nesse problema. É o 0, 0. O Sol, um dos focos da órbita, um dos focos da elipse, vai ser o centro de massa do Sol. Então é no 0, 0 mesmo. Ah, já acabou. Ele não mostrou a figura, tá aqui, ó. Deu essa hortazinha verde. Eu mantive a velocidade vertical, mas diminui o módulo da velocidade. Então ele não saiu com tanta força, aí começou a ser atraído antes e chegou... Quer dizer, estava sempre sendo atraído, mas como ele não tinha velocidade suficiente para escapar, ele começou a cair na direção do Sol mais rapidamente e formou essa elipsezinha menor aqui. Se a gente for diminuindo mais a velocidade, ela vai achatando cada vez mais e pode passar lá perto do Sol. Essa seria uma órbita para ir para Mercúrio, é uma coisa assim. Recentemente, a NASA lançou uma sonda para chegar perto do Sol, é o objeto mais próximo do Sol hoje em dia, e ela deve ter usado uma órbita parecida com essa aqui. Você tem que reduzir a velocidade da nave com respeito à velocidade orbital da Terra. Você lança a nave na direção oposta à que a Terra está indo. Então isso acaba reduzindo a velocidade, e aí ela vai caindo na direção do Sol e se aproxima bastante. Depois de um ano, meio ano mais ou menos, ela vai chegar lá pertinho do Sol. É uma órbita que você usaria para aproximar, diminuir a distância. Se você quiser depois estabilizar a órbita novamente e ficar orbitando aqui num raio menor, aí o que você tem que fazer é, nesse ponto, acelerar novamente e ganhar a velocidade certa para fazer com que a órbita se torne circular. A gente poderia começar a estudar dinâmica orbital aqui. Como é que eu faço para ir de uma órbita para outra? Reduz a velocidade numa direção, depois aumenta novamente para ficar na nova órbita. E aí vai ser uma coisa interessante. Parece filme de ficção científica, né? A realidade é um pouquinho mais chata. No filme você viaja na velocidade da luz sem problema. Dava para fazer um jogo. Eu lembro, na década de 80 tinha um joguinho que você controlava com o dedo um satélite orbitando, e o seu objetivo era fazer uma intercepção ali, fazer uma rota de interceptação de uma estação espacial com as regras verdadeiras do movimento espacial. A coisa não é nada intuitiva, é meio complicada. Não é como a gente pensa que vai ser, não. Se você fizer a força para um lado, ele não vai para aquele lado, ele continua circulando. E às vezes você quer ir na direção do Sol, ao invés de fazer a força para cá, você faz a força ao contrário. Dá para fazer um joguinho legal assim. Pronto, então é isso aí. Vimos esse problema da dinâmica orbital. Agora eu queria fazer um outro programinha para uma outra situação. Não tem nada a ver com essa, certo? Podemos mudar de assunto? Vocês podem fazer como exercício, a gente pode pensar em outras situações mais interessantes aqui. Um problema extremamente complicado, por exemplo, é você colocar um terceiro corpo aqui interagindo com essa situação. Por exemplo, botar
Sol, Terra e Lua e ver o que acontece. Ou então, o Sol, a Terra e outro satélite. Aí o problema fica sem solução analítica, geralmente, e aí você tem que fazer a integração no computador. Dá uns probleminhas interessantes. Ou então, podemos também generalizar esse problema para 3D, certo? Aqui o problema está no plano. Vocês podem imaginar o que acontece se a gente estiver em 3 dimensões. Geralmente, se você só tiver 2 corpos, o problema vai continuar em 2 dimensões, ele fica num certo plano. Mas se você tiver 3 corpos, aí tem chance da trajetória sair na terceira dimensão. Né? Pode fazer 2 estrelas, 2 buracos negros colidindo, ou então um enxame, ver a dinâmica da galáxia, né? Várias estrelas se atraindo, coisas assim. É um problema bem interessante. Tá bom, vamos a outra coisa. Esse negócio é divertido. Deixa eu salvar aquela figura primeiro, senão eu vou apagar ela mais tarde. Peraí. Acho que eu fechei a figura, foi? Fechei. Ah, então nunca mais eu vou ver. Não, deixa eu dar uma rodadinha aqui, salvar de novo. Eu tenho os outros gráficos, né? É só fazer o plot. Pronto, essa foi a última horta. Eu vou adicionar aqui, eu espero que ele faça os eixos da figura corretamente. Eu vou adicionar aqui o R1, que a gente salvou, e o R2. Convenientemente eu salvei porque eu sabia que ia perder a figura. E agora eu vou salvar essa figura aqui como uma imagem. Horta. E cometas. São 3 cometas diferentes, cada um com parâmetros ortais diferentes. Bom, ok. Cadê a nossa apresentação? Bom, outro problema interessante é um modelo que a gente pode fazer para as posições dos átomos em uma substância, geralmente para substâncias no estado sólido ou líquido, que é bem interessante. É um modelo de rede cristalina. O livro discute aí um exemplo que é assim, você pode imaginar que em uma rede cristalina, no modelo de um material no estado sólido, normalmente, os átomos estão todos organizados a uma certa distância um dos outros, formando um arranjo periódico no espaço. E é como se eles estivessem em posições de equilíbrio, onde eles ficam relativamente parados, mas eles podem vibrar, eles podem se mover ao redor dessa posição de equilíbrio. Quando, por exemplo, um átomo aqui se afasta de um e se aproxima do outro, ele sofre uma força de repulsão desse átomo e uma força de atração do outro vizinho do outro lado. Então, ele vai ter um movimento, uma vibração ou uma oscilação aqui ao redor do seu ponto de equilíbrio. Certo? Aí, um modelo que a gente pode usar para descrever esse tipo de movimento é você imaginar que as forças entre os átomos mais próximos são forças do tipo de uma mola. É como se tivesse uma mola aqui que, numa posição relaxada, os átomos estão numa distância fixa. Mas o átomo não é restrito a ficar sempre parado, ele pode, por agitação térmica ou por alguma flutuação aí da energia do sistema, uma colisão, por exemplo, ele pode deslocar um pouquinho, sair da posição de equilíbrio, e aí vai ter uma força restauradora, ou várias forças, tentando trazer ele de volta para a posição de equilíbrio, mas como ele tem uma inércia, ele pode oscilar aqui ao redor dessa posição, e essa energia aí pode ser mais ou menos conservada, fica nessa forma de vibração, que é o que a gente geralmente associa com a energia térmica. Os átomos vibrando contêm energia, e se você pegar um outro material que tem uma vibração com energia menor, a energia pode ser transferida de um material para outro. Isso é um modelo de temperatura, certo?
Aí um modelo simplificado é o seguinte, a gente pode imaginar que todos os átomos estão parados, menos um que a gente quer estudar. Então, esse 1, ele fica numa posição de equilíbrio XE, onde a força sobre ele seria igual a zero, a posição de equilíbrio, XE, YE. E a força que ele sofre dos demais átomos, dos 4 vizinhos, por exemplo, se eu tiver um problema bidimensional, só tem 4 vizinhos ao redor dele, teria uma força assim, ó. É uma força de uma mola menos Kx, x menos x de equilíbrio na direção x, e menos ky, y menos y de equilíbrio na direção j, que é a direção y, certo? Então, são aqui as duas componentes ortogonais da força, na direção x e na direção y. É uma mola, e a constante de mola pode ser diferente, porque você pode imaginar que esses átomos não são todos iguais. Por exemplo, ao longo dessa direção tem um tipo de átomo, e nessa outra direção tem outro tipo de átomo diferente. Então, essas constantes poderiam ser diferentes, em princípio. Podem ser iguais também. Pronto. Então, aí o livro faz a seguinte observação. Se a gente resolver esses problemas aqui, esse problema bidimensional, eu consigo escrever a equação diferencial para o movimento na direção x e na direção y de maneira independente. Então, é como se fossem dois problemas que a gente chama de desacoplados. Quer dizer que o problema na direção x é independente do problema na direção y, e eu posso resolver os dois problemas e depois simplesmente fazer a superposição dos dois movimentos que a gente vai obter. A Miguel está perguntando, a frequência natural tem a ver com essa vibração? Existe uma frequência natural, sempre que você tem um oscilador assim, massa-mola, existe uma frequência natural ômega zero, que é a raiz quadrada de K sobre M. Essa é a frequência de vibração natural dos átomos, e nessa frequência você vê o fenômeno de ressonância, você consegue fornecer energia, bastante energia para um movimento. Essa ressonância ela pode ser vista, tem algumas propriedades no material, mas aqui eu não quero analisar o que acontece, não. Por enquanto. Certo? Talvez a gente possa ver algum problema aí que tem a ver com ressonância. Vamos simplesmente ver o movimento dos átomos. Ok, então, o livro diz o seguinte, se você supõe que a rede está toda parada, você tem duas oscilações harmônicas independentes no eixo x e y, aí esse problema fica meio sem graça, certo? Você conseguir um resultado interessante, um resultado analítico, você sabe exatamente como vai ser o movimento do átomo, vai ser uma oscilação, um oscilador na direção x, um oscilador na direção y. Talvez as frequências dos osciladores sejam diferentes, porque o kx pode ser diferente do ky. Isso daria uma figura engraçada, né? Uma figura de Lissajous com frequência diferente. Mas é isso, o problema todo ficou simples. Eu gostaria, ao invés de resolver esse problema, a gente pode passar por esse também como exemplo, mas ao invés de resolver esse problema que é simples, fazer um modelo um pouquinho mais sofisticado, mais interessante da rede, que é o seguinte. Ao invés de supor que os átomos estão todos parados, a gente poderia imaginar que todos os átomos da rede podem se mover. Qual é a dificuldade disso? Bom, a lei de força vai ficar simples, porque é simplesmente a força, cada átomo vai ter uma força aqui entre 4 vizinhos, dá para calcular rapidamente, e a gente pode ver esses átomos se movendo, ver o que é que vai acontecer com o material, se vai ter alguma solução interessante ou não. O chato desse modelo é que ele vai ser computacionalmente custoso, porque para fazer uma rede interessante, você teria que ter muitos átomos, e aí é como se você tivesse que resolver vários problemas de uma vez só. Se um problema demorar um pouquinho, muitos problemas vão demorar um pouco mais. Aí pode começar a ficar lento novamente. Então, minha sugestão é o seguinte, em 2D, ou em 3D, se você quiser, a gente poderia fazer um modelinho onde um átomo, numa certa posição do espaço aqui, eu vou chamar de RJ, aqui devia ser um vetor, certo? O vetor posição RJ, do átomo IJ, que está na nossa matriz quadrada aqui, numa rede quadrada. Ele vai receber uma força de 4 vizinhos mais próximos, ou 8, se você tiver em 3 dimensões, certo? Aí os vizinhos mais próximos vão ser aqueles átomos onde a variável I, J ou K, que serve de índice aqui para a posição do átomo, para identificar o átomo, ela varia de uma unidade com respeito ao átomo central. Por exemplo, se eu estou aqui com o átomo IJ, o vizinho, digamos que I seja o índice da direção X e J o índice da direção Y. Então, o vizinho à direita desse átomo é o átomo
RI mais 1J. E o vizinho do lado esquerdo é o RI menos 1J. O átomo aqui de cima é o RIJ menos 1, e o átomo daqui de baixo é o RIJ mais 1, ou menos, né? Pode ser o contrário. Acho que o Y cresce para cima, então esse aqui é J mais 1, esse é J menos 1. E aí a força total é a soma desses 4 termos que eu escrevi aqui de maneira abreviada. Na verdade, aqui eu só escrevi duas forças, né? Mas esse mais ou menos significa que você faz a soma para 4 átomos interagindo com o átomo central. A força é sempre depende da diferença aqui da posição R e J, com R I mais 1, ou I menos 1, vezes J, e RJ com RI, e o J mais ou menos 1. Mais 1 ou menos 1, certo? Aí no total tem 8 termos aqui. Tem 4 termos, né? Tem 4 termos de força. Cada força é uma diferença de 2 posições. Aí vai dar 16 R's aqui que vão ser somados. Mas soma é uma operação rápida, dá para fazer ligeirinho no computador. Ok. Outra coisa interessante que a gente pode fazer é o seguinte: eu queria fazer uma rede com muitos átomos. E mesmo que tenha muitos, isso vai ser sempre diferente de uma rede infinita. No material, num pedacinho de sólido de verdade, mesmo do tamanho de um grão de areia, você tem bilhões e bilhões de átomos, trilhões. Então, para simular uma rede grande, para ter efeitos mais parecidos com uma rede infinita, você pode usar um truque que é, o que a gente chama de condições de contorno periódicas, que é o seguinte: quando você chegar no final, aqui na borda da rede, esse átomo teria uma mola para o próximo, mas eu não vou fazer o modelo do próximo, senão vão ficar muitos. Então, eu vou fazer com que esse átomo tenha essa molazinha aqui conectada com o outro átomo do outro lado, como se o espaço que acabou aqui automaticamente emendasse do outro lado, como se você tivesse dado a volta na Terra, né? Arrodeou e chegou do outro lado. Então, o último átomo deve receber uma força do primeiro na direção do índice que acabou. Por exemplo, o I mais 1 aqui, quando o I for igual a N, que é o tamanho total, o I mais 1 vai conectar com o I1 aqui do outro lado, o I igual a 1. O I de tamanho N conecta com N menos 1, conecta com 0 do outro lado. A ideia é essa. Isso aqui a gente chama de condições de contorno periódicas. O contorno é o ao redor aqui da nossa rede. E periódica quer dizer que o último conecta com o primeiro. É isso que dá a periodicidade. Aí, nosso desafio é escrever esse modelo aqui e fazer essa simulaçãozinha e ver o movimento desses átomos. Seria bom com animação para ver eles se mexendo. A gente pode colocar em tempos diferentes e ver o que acontece, como vai ser esse movimento aqui desses átomos nessa rede cristalina. Ok? O desafio é fazer isso agora em 15 minutos. Vamos ver se a gente consegue? Então vamos escrever o programa aqui do zero. Vocês me ajudam. Vou fazer um programa novo aqui. Aumentar a letra para a gente ver melhor. Vamos fazer rede cristalina. Vamos fazer a partir do zero. Então, vou começar importando o Phylab. Aí vamos supor que a massa do átomo é igual a 1. Vou usar unidades não realísticas aqui. A constante de mola vai ser igual a 1, então a frequência vai ser 1. A gente tem que dizer a distância de equilíbrio dos átomos. Em alguma unidade conveniente aí, vamos dizer que seja 1 também. Tá? É a posição de repouso da mola. E talvez isso vá aparecer no nosso cálculo. Agora, o que, é que a gente tem que fazer? Definimos as constantes iniciais. Eu tenho que escrever uma lei de força. Eu vou fazer assim, def F de R1, R2, talvez seja útil fazer com essa definição de função. Vai dar um return aqui. Supondo que R1 e R2 sejam vetores bidimensionais, a força vai ser menos K vezes R1 menos R2, né? R1 menos R2. Aqui estou fazendo como vetor, vamos dizer que
esse átomo é o que está recebendo a força desse outro átomo. Então, a fórmula é essa. Se o R1 for maior do que zero, a força restauradora traz ele de volta para outra posição. Agora, o que é que está errado aqui? Tem que botar a posição de equilíbrio da mola. Então, vou fazer o seguinte, vai ser menos R2, eu queria botar aqui mais L. Aí significa o seguinte, se R1 menos R2 for igual a zero, a força pode ser zero, a força não vai ser zero, ela vai ser zero se o R1 for igual a menos L. Então, eu vou botar menos L aqui. Se o R1 for igual a L, certo? Aí o meu R aqui, o meu L virou vetor, então eu preciso tomar cuidado com esse L aqui. Eu tenho duas posições de equilíbrio, né? Tem uma na direção X e uma na direção Y. Aí eu tenho que saber qual é a orientação do átomo. Ficou complicado de fazer isso para a direção X e isso para a direção Y. Vamos trocar as coordenadas aqui. Vamos fazer essa força escalar ao invés de vetor. Certo? Tá? X1, X2. Bom, e aí eu vou fazer a rede simétrica. X e Y são iguais. Eu tinha pensado em usar a força vetorial, mas resolvi usar a força escalar. Vai ser a componente da força na direção X. E a componente na direção Y é igual. Ok. Agora, precisamos estabelecer as condições iniciais dos nossos átomos aí. Definir uns pontos de uma rede, né? Miguel está sugerindo usar uma força central. Pode ser também, Miguel. Usar coordenadas esféricas. Bom, eu vou deixar assim. Vamos deixar assim por enquanto. Vamos começar pelo caso mais simples. Por exemplo, todos os átomos parados e só um que pode se mover. Ok, mas aí eu quero... eu não vou fazer esse exemplo totalmente simples, que só tem um átomo e o resto da rede está parada. Eu quero começar já com vários átomos. Então, vamos escrever aqui um grid. Uma grid com G maiúsculo. Existe grid com G minúsculo? Se eu chamar com G maiúsculo, não tem problema. Eu quero... Bom, eu vou especificar assim, NX é o número de átomos na direção X. Vamos colocar 10. E NY, 10. E aí a gente vai fazer uma rede quadrada que vai ter 10 posições na direção X, 10 posições na direção Y, então vai ter 100 átomos no total. E a gente vai analisar o movimento de todos eles. Aí agora vamos especificar quem são os vetores de posição. Eu vou fazer assim, ó, R. Bom, primeiro eu vou fazer um match grid, vai dar as coordenadas. Eu vou chamar essas coordenadas de... Coordenada como número inteiro, eu vou chamar de IJ, certo? IJ. Vai ser match grid. Ops. Botou certo aqui, depois tiro. Mesh grid. Aqui a gente vai especificar os parâmetros dessa função. Ela vai gerar a rede para a gente. É um range. Vamos fazer de nx, range ny. Então, bom, uma coisa interessante do Python é que a gente pode ir testando, né? Eu vou salvar esse programa aqui. Rede cristalina. A gente pode ir testando. Vamos testar até agora o que foi que ele fez. Esse mesh grid, tá certo? F5 ele executa o programa todo, pronto. Aí tá aqui, ó. Quem é IJ? IJ é um vetor é um vetor, é um array que tem 10 por 10 por 2. Eu não entendi porque apareceu por 2.
São as coordenadas, são as coordenadas bidimensionais I e J para cada uma dos átomos na rede quadrada. É 2 por 2 mesmo, porque tem duas coordenadas. Tem a coordenada I e a J. Tá? São os valores de I e J para os 10 átomos. Pronto. Então, agora vamos calcular quem são as posições R e J. Eu vou fazer zeros, like... Eu podia usar Mesh Grid aqui também, né? Mesh Grid. Ok. Aí, quais são as posições do R que a gente vai usar? Vamos fazer de menos... A gente tem 10 átomos e a separação entre eles no equilíbrio é de 1 metro. Quanto são as coordenadas que seria interessante? Se eu tivesse 4 átomos com separação de 1 metro, eu poderia ir de menos... A distância entre eles é 3. Aí eu poderia ir de menos 1,5 a mais 1,5 e pular o zero no meio. Era mais bonito se isso fosse ímpar aqui, né? Aí ficava um átomo no zero. Vou fazer ímpar. Então, por exemplo, eu tenho 11 átomos, um está no zero zero e tem 5 à esquerda e 5 à direita. Então vamos fazer um mesh grid aqui com arrange de menos 5 até 5. Eu acho que eu preciso botar aqui 5 mais 1, 5 mais L, para ele fazer o último. E o passo é L. Pronto. Isso aqui na direção X, isso aqui na direção Y. X e Y são iguais. Vamos testar esse comando aqui, se dá certo. A sintaxe está certa, vamos ver quem é o R. O R está aqui um conjunto de posições que são números ponto flutuantes, mas por acaso tem os valores dos números inteiros aí, porque eu botei o L igual a 1. Então coloquei um átomo em cada posição. Acho que nem precisava desse J aqui, mas talvez seja útil. Ok. Conseguimos definir as posições dos átomos. Essas são as posições iniciais de cada átomo, certo? Por exemplo, eu posso perguntar quem é o R... Vamos escrever aqui na linha de comando. Quem é o R00? Ver alguma coisa na chamada. O R tem 3 índices, né? Sim. R, o que foi? O que é que está errado aqui? Shape R. O R é um vetor tridimensional, um array tridimensional. Então, qual é o problema de eu chamar R00? Os índices tem que ser inteiros, mas isso aqui é inteiro. Eu não entendi por que deu erro. É vírgula que a gente usa, né? R0. R1, R2. R2 não tem. Eu não entendi por que eu não posso chamar R00. Bom, vai funcionar se eu fizer assim. Eu tô achando meio estranho. Mas ok. Também devia ser com a vírgula ali dentro, mas eu posso chamar assim, ó. O primeiro elemento é o -5. Aí esse índice aqui é o índice que especifica a coordenada XY. Esse aqui é o índice que dá a posição do átomo, IJ. Esses dois índices aqui são IJ, certo? E esse índice aqui me diz se eu estou falando da coordenada X ou Y. O primeiro índice pode ser 0 ou 0.
Se eu botar um i maior aqui, posso botar até 11, né? Até 10. R 0, 10, 10 é o primeiro átomo na última posição XY. Coordenada X do último átomo, na posição 10, 10. E essa aqui é a coordenada Y do mesmo átomo. Pronto. Então estão todos aí. Eu não entendi por que não pode usar vírgula. Eu pensei que o Mesh Grid ia me retornar um array. E eu podia chamar os índices do array dentro da vírgula, com vírgula no lugar de colchetes por fora. Mas tudo bem. O importante é que a gente tenha acesso aos números. Ok. Agora vamos... A gente já tem esses átomos nas posições iniciais. Falta especificar as velocidades iniciais desses átomos. Então, do mesmo jeito que a gente definiu as posições, vamos definir as velocidades. Um conjunto de velocidades V e J, componente X, componente Y. Aqui eu vou começar as velocidades todas com zero. E como é que eu produzo? Eu vou fazer assim, ó, V. Deixa eu ver se consigo usar zeros para isso. Zeros like R. Então ele vai produzir um vetor com a mesma forma do R, mas preenchido com zeros. Pronto, aí, deu certo. Agora, se todo mundo estiver parado na sua posição de equilíbrio, não tem graça, não tem movimento, vamos aplicar uma perturbaçãozinha. Vamos mover um dos átomos, ou deslocar a posição dele, ou iniciar com alguma velocidade, para o movimento ficar mais interessante. E depois a gente vê como é que essa velocidade vai afetar o resto da rede. Aí a gente vai fazer V, por exemplo, o central, eu acho que é na posição 5. V, vamos fazer assim, V, 0, 5, 5. É um átomo lá no meio, componente X da velocidade. Ao invés de 0, vamos dar um número aqui, V0. E aí a gente especifica o valor da velocidade inicial. Vamos colocar, por exemplo, 0,5 em unidades arbitrárias aí e ver o que acontece, certo? Com isso aqui já tem algum movimento. Esse átomo vai se mover, ele vai aplicar uma força nos vizinhos e essa perturbação aí vai se propagar pela nossa rede. A gente pode desenhar em tempos posteriores o que a rede vai fazer. Precisa integrar agora as equações de movimento. A gente já tem a condição inicial, as posições foram iniciadas, a velocidade está aqui, tem que calcular a aceleração agora. Então, for IJ em... Eu posso fazer... Então, vamos fazer separado. Para I em range NX e para J em range NY. Agora a gente faz para cada átomo. Primeiro calcula a velocidade usando a aceleração. Ah, não, peraí. Eu tenho que salvar isso em função do tempo, né? Tá faltando uma coordenada aqui para o vetor de tempo. Para o índice do tempo. Então, o vetor vai ficar maior ainda. Ou então eu posso fazer o seguinte, joga fora as soluções no tempo, eu não vou salvar a série temporal inteira, eu vou tirar só um retrato da última posição. Não vou calcular. Não vou salvar a evolução temporal, vou salvar só a última posição. Fica meio estranho, né? Queria fazer assim, ó, V, coordenada X, índice I, índice J, vai ser igual a o valor que ela tinha, a própria velocidade, é igual ao valor que ela tinha, mais dt vezes a aceleração aqui vai ser f, vou fazer assim, é um array f de r, coordenada x agora, 0, i
J, ou seja, o F está recebendo como primeiro argumento a coordenada X do átomo na posição IJ, e como segundo argumento, a coordenada X do próximo átomo, que tem coordenada I mais 1, é o próximo átomo na rede, à direita dele. Mas tem mais. Eu vou quebrar a linha aqui. Bom, essa chamada do F vai ficar meio grande, né? Essa força na direção X, ela tem dois termos, um átomo à esquerda e um átomo à direita. Esse primeiro F aqui é a força que o átomo recebeu do átomo à direita dele. Eu vou somar agora mais. Repete a força agora do átomo à esquerda. Então, para o átomo à esquerda, o sinal da força é o contrário. Aí eu poderia botar menos aqui. E trocar o índice aqui, ao invés de mais 1, é menos 1. Então, é a componente X da força. Agora falta a componente Y. Como a minha linha está muito grande, eu vou quebrar aqui nesse ponto. Ainda ficou grande, né? Não tem muita escapatória, não. Essa foi a primeira, o termo X da força. Agora eu vou copiar isso, fechar o array aqui do final. Tem um colchete a mais. Foi o termo X da força. Eu vou copiar essa linha, fazer a mesma análise para o eixo Y. Aqui embaixo. E eu acho que eu peguei uma vírgula, tem uma vírgula a mais no final. Faltando. Deixa o colchete. Vamos ter esse colchete aberto aqui. Aqui abre a primeira coordenada X. Aqui é Y. Então aqui é, ao invés de I é J, J mais 1. E aqui ao invés de I menos 1 é J menos 1. Pronto. Não fiz a condição de contorno periódica. Não vou fazer agora não. Verificar com if aqui se esse índice J mais 1 ou menos 1 passa do zero. Aliás, já está feito automaticamente, porque em Python o índice negativo pega para o outro lado, para o final do vetor. Né? Então, sem querer, eu já implementei a condição de contorno periódico. Beleza. Acho que é só isso, para o cálculo da velocidade. Uma vez calculada a velocidade, a gente tem que calcular a posição também. Só que na posição A é mais simples. Vamos calcular aqui R. Aliás, minto, isso... isso aqui são as duas componentes da velocidade, né? X e Y. Eu usei um array do outro lado. Agora, para o R, a mesma coisa. Que a gente usa a velocidade vezes o dt. O desafio era fazer isso em 15 minutos. Não consegui. Passamos já do horário um pouquinho. Mas não passou muito, não. Acho que vocês entenderam a ideia. A ideia é essa. Vou somar o R aqui com ele mesmo, mais dt vezes a velocidade, que a gente acabou de calcular em cima. Duas componentes da velocidade do átomo IJ. E J. Pronto. Aqui eu não estou salvando a evolução temporal inteira, mas no final desse laço eu vou ter a posição e a velocidade final do átomo. Então eu posso comparar essa posição e velocidade final com a inicial e ver como é que esses átomos se moveram. Então seria interessante fazer um plot aqui das posições dos átomos antes e depois, para ver se a perturbação conseguiu se propagar na rede. Ou então dar uma maneira de salvar aqui, colocar mais uma coordenada no
mais um índice para guardar os valores no tempo. Então, vamos fazer um gráfico das posições R0 aqui e J. Talvez eu consiga fazer o gráfico assim. E R1 e J são as posições dos átomos. X e Y, usando bolinhas antes e depois, certo? Depois de um certo tempo. Aí eu preciso... Tá faltando o laço temporal, na verdade. Eu preciso dizer quem é o DT, né? Qual é o tempo que eu vou fazer a simulação, etc. Vou dar uma salvada. No final é temporal, aqui é só o laço espacial. Eu estou olhando todos os átomos. Então faltou especificar o tempo e o DT. Vamos botar aqui rapidinho. Time, digamos 10 unidades de tempo. DT 0,05. N vai ser seio. Int de seio, né? A forma inteira. Seio de time sobre DT. Ok? Aí eu tenho que criar um laço aqui for. Tem que criar uma nova variável. Eu não queria chamar nem de I, nem de J, nem de K. Qual foi a letra que sobrou para a gente? Não pode ser M, N. Vou chamar de N maiúsculo, certo? N em range N. Bom, eu quero fazer esses dois laços aqui todas as vezes. Em menos um, né? Porque você não faz o último. Pelo tab aqui, ele aumenta a tabulação para todo mundo. Pronto. E pronto, acho que é isso. Tá feito. Eu não estou guardando o vetor temporal inteiro. Só a posição inicial e a final. Vamos ver se funciona. Eu espero que não demore muito. Acho que não vai demorar, não. Tem apenas 100 pontos. Vai demorar menos do que o do começo. Vamos ver se deu certo. Meus átomos saíram muito coloridos. E deu um erro em algum lugar. Acho que na parte da integração. Esse é o gráfico das posições iniciais. A gente tem que fixar as coisas, mas deu um erro aqui no cálculo da soma das forças na componente X e Y. Um deles tem tamanho 11,2. Oh, não entendi. Se eu chamar o V assim, com IJ fixo, qual é o tamanho disso? Eu esperava que fosse 2 aqui. O primeiro índice do V era a coordenada XY. Não, eu estou com o índice errado. Esse índice aqui devia ser da coordenada XY do vetor, né? Eu não estou entendendo o formato do vetor V. Porque quando eu boto 2 pontos ali no V, 2 pontos, V 2.00, para mim eu estou fixando a coordenada espacial, a identificação do átomo, que eu chamei de J. Isso aqui era para retornar os valores de X e Y, então seriam 2. Mas aqui ele me retornou 11 elementos. Então acho que eu estou olhando essa ordem de trás para frente. É uma coisa errada na ordem. Tem a ver com o fato de eu não entender o que é que significa isso aqui. Ele não está deixando eu fazer. Usar. Agora deu certo. Não entendi porque eu não posso fazer assim. Ah, agora deu certo. Estava errado antes, que o R não funciona.
Por que o R? Por que no V deu certo e no R não? Não entendi. R é lista? Ah, eu não queria que o R fosse lista, eu queria que ele fosse um array. Vamos botar um array aqui ao redor para ver se funciona. Só isso. Ah, tá novamente. Tá, certo. Aí, pronto. Então, o problema é só usar vírgula aqui no lugar desses espaços de lista. Agora vai dar certo. Era para ser assim, ó. Acho que é essa sintaxe que vai dar certo. Eu queria que o R e o V fossem arrays e o R não era array. Bom, aí tem que copiar isso aqui em todos eles. Cuidado de colocar os índices certos, né? Que é 0. Bom, o horário da aula já acabou, pessoal. Se vocês quiserem continuar por aqui, eu vou continuar fazendo esse negócio. E menos um, menos um J. Aí, menos um não faz isso duas vezes. E 0 e menos um J. É melhor botar manualmente. 0 e mais um. Não, esse aí. 0 e J. 0 e J mais um. 0 e J. 0 e J menos um. Pronto. Acho que tá tudo certo. Então, aqui eu quero ver se consigo fazer o pote assim. 0, 0, tudo, tudo. Tudo e tudo. Aqui, a mesma coisa. Bom, tem maneiras melhores de fazer isso, até porque eu não raciocinei direito. A gente podia ter feito de maneira vetorizada, seria mais eficiente. Além disso, ainda tem um erro aqui, ó, tá uma coisa escrita errada. Tá dizendo que tem uma sintaxe inválida. Na hora de copiar, eu devo ter. Ficou dois colchetes aqui. Acho que é isso. Bom, vamos ver se demora. Ok. Aqui ele fez as duas figuras. Ele está interpretando o meu plot com dois índices variando como sendo vários plots diferentes.
eu vou ter que fazer figuras diferentes para poder comparar os plots. Eu poderia ter feito um subplot, né? Mas pode ser figuras diferentes também. E aqui, vamos botar essa aqui de preto. Ok? Bom, pelo menos está rodando rápido. Tem poucos átomos. Teve um erro aqui. O índice saiu dos limites. Tem um J mais 1, não pode. Hugo, Oi, Miguel. eu acho que sim, tem um. Eu acho que tem um I mais J que está faltando na fórmula. Como é que eu posso dizer? Depois do array, o primeiro F de R0 e J. Esse aí eu acho que é I mais J, não é? Esse aqui é a posição do átomo atual. Eu acho que é IJ mesmo. E o outro, não é I mais 1? Esse aqui é. Esse está errado. Ah, Esse aqui é I mais 1. Esse é certo. menos 1, tá certo. Esse aqui é IJ, esse é J mais 1, esse é IJ, esse é J menos 1. Agora tá certo. Obrigado, Miguel. Bom, os átomos foram embora, né? A força está muito grande. Recebeu uma pancada lá do meio. A posição foi para 600. Vamos diminuir a velocidade. Acho que a velocidade está muito grande. Vou botar 0,1 aqui. Ainda tá meio esquisito. Seria bom ver a evolução temporal lentamente, então eu vou ficar devendo para vocês o programa. Parece que os átomos receberam uma pancada enorme aí, estão se movendo de maneira meio estranha, mas dá para ver que teve um efeito, né? Eu posso tentar reduzir, botar uma velocidade bem pequenininha. A gente pode fazer, mexer um pouco a posição, talvez. No Seja lugar de botar a melhor. velocidade. Deixar ela zero e mexer só na posição. Uhum. Ou reduzir o valor do K também. Eu queria primeiro mostrar que se o K ou a velocidade forem muito pequenos, não vai ter efeito praticamente. Botar uma força fraca. Se eu botar a velocidade muito pequenininha aqui, não devia se mexer, né? Mas tá mexendo ainda, tá indo embora. Eu não estou conseguindo interpretar, não. Dá a impressão que está errado o programa. Mas tudo bem. É só para dar uma ideia, mais ou menos. Tem alguns erros aqui, a implementação não está boa, mas é assim mesmo. Quando você tenta fazer simulação, nem sempre acerta da primeira. Pode ter erros na implementação aí do programa, essa forma de fazer não é eficiente. Tá complicado o programa, tem vários laços um dentro do outro, tinha que ter mais um. Pronto, agora reduzindo muito o K, os átomos estão parados. Aí a gente pode vir aumentando o K de volta aqui. Vou botar 10 a menos 2. Pronto, aí começou a se mexer. Teve alguns átomos aqui começaram a se mexer. Eu coloquei uma velocidade na direção X e, estranhamente, eles se deslocaram aqui na direção Y. Então, não sei dizer direito o que está acontecendo, não. Tinha que analisar com mais cuidado, diminuir o tempo para ver o movimento acontecendo devagar, ou fazer salvar, salvar os valores do tempo.
salvar a série temporal do movimento dos átomos para a gente analisar com mais cuidado. Pode ser divergência do método de integração. Aqui eles não começaram ainda. Bom, eu acho que valeria a pena agora botar as figuras superpostas, já que a diferença é pequena, para ver se eles estão se movendo. Essa segunda figura aqui, botar os átomos superpostos, para ver se eles estão se movendo. Teve um movimento aí, ó, começou a se mexer. O que eu estou achando estranho é que eles estão se movendo na direção Y. As forças são independentes, eu não esperava que eles se movessem nessa direção, mas aconteceu. Talvez eu tenha trocado aí o que é X e o que é Y, até ao contrário, não sei. Mas, ok. O legal seria fazer uma animação aqui que a gente pudesse ver os átomos se movendo. Não vou mais fazer hoje. Por hoje tá bom, tá certo? Foi só para ilustrar que a gente consegue fazer esse tipo de modelo, esse tipo de movimento. É um modelo dos fenômenos associados à temperatura, à física do estado sólido. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Estamos acabando nosso curso. Acho que falta mais uma aula apenas. Não são 15 aulas, né? Acho que tem mais alguns assuntos que eu gostaria de ver. Até a próxima.